Feche seus olhos aí, a gente já vai ler Apocalipse. Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, toma a condução, toma cada palavra aqui, toma a direção, continua nos conduzindo nesse rio que está jorrando nesse lugar, que está fluindo de Ti, e nós queremos continuar mergulhados, inseridos nele. Senhor, que cada palavra que sair pelas caixas de som possa não só penetrar os nossos ouvidos, mas ficarem gravadas, inseridas no nosso espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Apocalipse capítulo 2, a gente vai dar continuidade a uma série que iniciamos semana passada, uma igreja com propósitos, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, a carta para a igreja de Pérgamo, em Apocalipse. O princípio dessa carta é a maturidade espiritual e o propósito é o desenvolvimento do saber. Então a gente vai meditar um pouco nisso. Eu aconselho que você abra o seu coração, empenhe o seu coração, assim como eu tenho que empenhar o meu espírito em transmitir e comunicar a mensagem, você também precisa empenhar o seu espírito em recebê-la. Amém? A palavra de Deus compara um semeador que saiu para semear e sementes foram caindo, umas à beira do caminho, outras caíram em pedregais, outras caíram em meio de espinhos. Mas é necessário que essa semente, que são as palavras, encontre um terreno fértil no seu coração, para que ela possa germinar com saúde, dar fruto, enraizar. Então sim, você também precisa empenhar o seu espírito nessa hora de ouvir e receber a mensagem. Amém? Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 2, verso 12, a gente vai falar sobre Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Amém. Pega um copo de água, por favor. Nós falamos semana passada sobre a igreja de Éfeso, a carta para a igreja de Éfeso. Obrigado. Uma igreja que, embora permaneceu nos ensinamentos, na palavra, mas deixou de lado o amor, esfriou-se, esqueceu-se da solidariedade que gera o amor. A gente tem o cuidado de sempre pontuar e alinhar, posicionar vocês, nós, a igreja, essa comunidade, para que o amor não seja o amor nosso, mas o amor de Cristo. Não o amor limitado nosso, humano, mas o ágape, o de Deus. O amor caridoso, o amor de ação, o amor que age, o amor que move. Nós podemos ficar sentados aí, e talvez depois de um período de adoração, talvez um período onde o Espírito Santo se moveu entre nós, Ele quebrou algumas barreiras, Ele chacoalhou o nosso espírito, tocou a nossa alma, talvez nos sensibilizou,
emocionalmente, sentimentalmente. Talvez nesse momento você olha ao seu redor e fala: nossa, que igreja linda, maravilhosa, eu amo todos vocês, gente, beijo do magro. Talvez nesse momento é fácil a gente falar: eu amo, eu te amo. Pô, irmão, você tem que amar o teu próprio. Como? Eu amo todo mundo aqui, rapaz. Mas eu não te vejo nem fazer assim com a sobrancelha, eu não te vejo estender a mão. Não. Mas por dentro, eu estou apaixonado por cada um aqui. Por dentro eu amo. Imagine um casal, marido e mulher, esposa, e eles não se comunicam, não se conversam, não há afeto, não há troca, não há o fluxo das ações do amor. E aquela esposa sempre vai partir para o lado da mulher, né? Esse marido não me ama mais, você não tem olhos mais para mim, você não tem ouvidos mais para mim. E o cara fala: como? Eu estou sempre aqui, eu não saio de casa, eu nem tenho mais amigos. Porque quando a gente casou, eu perdi todos os meus amigos, você não deixava mais jogar bola. O cara já vomita os traumas também, né? Foi molenga, bananão e depois fica chorando. Aí, né, eu não tenho mais amigos, estou sempre em casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, não saio daqui. E a mulher fala: mas eu me sinto só, você não está aqui. Não tem coisa de mulher? Tem coisa de mulher sim. Estou pegando emprestadinha aqui, só um pouquinho, tá? Dá licença. Tem esse lance do casal, né? Não adianta você estar com o corpo presente, não é isso? Não é isso, mulheres? Né? Vocês querem alguém para conversar, para falar, né? Não é isso? Por falar nisso, parênteses aqui, né? Aquela freada. Amanhã, dia 19, o que tem? Cláudio Duarte no Aramaçã. Você achou que eu ia esquecer desse recado? Não esqueci não. A Glória e o Cadu vieram aqui só para me lembrar, né? Eles precisaram ir para outra igreja, mas eles deixaram ali alguns convites, os atrasados, aqueles que quiserem ainda participar desse evento. O pastor Cláudio Duarte, muito conhecido nesse ministério para casais. Amanhã, Clube Aramaçã, fugiu o nome, eu ia falar cemitério, teatro, não esqueci. Clube Aramaçã. Amanhã, aqui em Santo André, é um grande investimento que você faz, você casado aí, família, muito importante. Nos procure no final do culto. Fecha parênteses, voltando. Então, fica a dica, né? Amanhã acho que ele vai dar um monte de dica para os maridos aí, os maridões, né? Eu tenho 35 anos, 5 de casado, 4 de casado. Ixi, Jesus amado. 4 de casado. Mas então, isso que eu ia falar, amor. Tem 13 de namoro, né? Então, faz tempo que a gente tá junto. Então a gente mais ou menos se conhece. Então, é aquele lance da mulher chega e fala, né? A Dani chega e fala: você viu o que a Eliane falou? Ela falou que não vai numa ação de graças dia 25. Só porque outro dia ela pediu para eu vir aqui na igreja com ela, eu não vim. Você acha que isso é motivo plausível? Se você tentar falar assim: amor, o que você tem na cabeça? Nada a ver. Você não pode nutrir esse sentimento. Você tem que amá-la. Você vai discutir o resto da noite, não é isso? Você tem que falar assim: é mesmo. Meu, essa mulher tá estranha ultimamente, não tá? Aí ela fala assim: não é? É verdade, você também notou? Ganhou, cara. Ixi, tô brincando, né? Lógico, eu tô brincando. Tem que dar umas combatidas, né? Se o negócio começar a ficar feio, você tem que ser o bombeiro, né? Mesmo que seja a esposa. Fala: vem cá, mulher, vou te disciplinar agora. Abre a Bíblia aí. Hebreus, número... Não adianta estar de corpo presente, você precisa ter a ação do amor, né? A ação do amor. Então, a carta de Éfeso, nós tratamos disso. E que o Senhor nos dê sabedoria para, como comunidade, como corpo de Cristo, crescer e amadurecer com esses propósitos. E um deles é o amor. Amor ágape, um amor solidário que age. Então nós como igreja precisamos
E vamos cada vez mais nos desenvolver em ações de amor. Nós amamos a cidade de Santo André, vamos orar pela cidade de Santo André. O que vocês fazem por ela? Nada, então, obrigado. Talvez sejamos pequenininhos e podemos fazer pequenas coisas. O Bola de Neve é enorme, é grande, 5.000 membros podem fazer grandes coisas. A Batista tem 1.000 membros, podem fazer grandes coisas. A outra igreja aqui de baixo tem 15 membros e podem fazer uma pequeníssima coisa. Mas sabe que é algo que uma vez eu aprendi com um homem de Deus? Ele disse assim, cara, muitas vezes os crentes são malucos, cara, porque no reino de Deus tá todo mundo atirando pro mesmo lado, no diabo. Aí você tá com calibre 22 desse tamanho, assim, tac, tac, pim, 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 né? E lutando contra Satanás com aquele revolvinho desse tamanho, que foi o único que o Bolsonaro conseguiu para você. Aí daqui a pouco veio o cara da Batista com aquele tanque enorme, a terra até treme, dá aquela bazucada no cara. Aí você olha assim, por que ele tem um tanque, eu tenho um revolvinho? Que isso, Jesus? Eu vou para Batista. Ai, Jesus, me ajuda. Por que eu tenho um revolvinho e os caras têm um tanque? Mas o problema não é esse, o problema é que tá todo mundo atirando pro mesmo lado. Fica feliz, cara. Então não interessa a gente ter um tanque, ter um revolvinho, interessa que nós estamos na luta. Amém? Interessa que estamos atirando pro mesmo lado, estamos trabalhando pro mesmo rei e o mesmo reino. Amém? Então, mas de alguma maneira nós precisamos participar. De alguma maneira nós estamos na guerra e não podemos nos ausentar dela. Amém? O reino vai ser estabelecido pelo Bola de Neve, pela Batista, pela Plenitude, pela Viva, pelas igrejas de Cristo nessa cidade, aqui nessa cidade. Amém? E nós queremos participar disso. A igreja de... Tem que me habituar com esse trem aqui. Caipira é fogo. Quer dar uma de pastor Carana? Vamos ver o que vai dar. A igreja de Pérgamo, a gente vai aprender sobre maturidade e o desenvolvimento do saber, do conhecer. Vamos começar. Aqui a gente vê uma cidade que ela está sofrendo por um problema. A cultura da cidade está entrando na igreja, sendo que deveria ser o contrário, a cultura da igreja entrando na cidade. Pausa, o que é cultura? Cultura é coletivo de comportamento. O coletivo do comportamento daquela cidade estava entrando na igreja. Esse era o problema de Pérgamo. Eles estavam valorizando, promovendo celebridades. Guarda isso, entenda isso. E o problema da igreja em Pérgamo é que eles estavam trocando, substituindo a centralidade cristã por magia. Guarda isso. Você que gosta de Harry Potter, você vai se identificar. Esse era o problema dessa igreja. Hoje a gente tem não só, não começou ontem, não começou em 2018, começou há umas décadas atrás, com o avanço da tecnologia, com o avanço das mídias, com o avanço da velocidade da informação, um fenômeno na humanidade que chama-se fama. A necessidade por ser reconhecido, a necessidade por ter reconhecimento no que se faz, em detrimento do prazer pelo que se faz, ou em detrimento pelo propósito pelo que se faz. Então hoje, estamos falando de igreja, vamos falar do meio gospel cristão. Então hoje existe com o avanço do Instagram, principalmente, isso está cada vez mais nítido, mais claro, a necessidade de expor, de exposição e de reconhecimento do que se faz. Isso tem que se olhar com um cuidado, porque essa é a cultura da cidade, mas não é a cultura de Cristo.
A cultura de Cristo precisa entrar na cidade, e não a cultura da cidade entrar na igreja, nos filhos, nos membros, nos fiéis dessa igreja, vamos dizer assim. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo aqui nessa igreja. Eu só estou, essa pequena introdução aqui. O cuidado que a gente tem que ter, porque geralmente, ao absorver ou consumir demais desse rio, beber demais dessa água, tem gerado a doença do século, ansiedade. Tempos atrás, até 5 anos atrás, os especialistas falavam que a doença do século, do momento, é a depressão. Agora os especialistas dizem que não é mais a depressão. A doença do momento é a ansiedade. Porque sempre que comparamos as nossas vidas, isso gera ansiedade. Ansiar pelo que está por vir, pelo futuro. Ansiar pela recompensa. Quando você anseia por um carro novo, você está ansioso por um carro novo, você está ansioso por uma recompensa que é o fruto do seu trabalho. Você está trabalhando, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai trocar de carro. Mas quando você começa a almejar antes do tempo, antes de ter o dinheiro, está gerando em você ansiedade. E como você tem uma grande abundância de fluxo de informação, aumenta-se esse problema de ansiedade. Você abre o Instagram e fala: cara, olha a igreja do fulano de tal, mas os caras estão voando. Né, Gui? Você viu o tamanho da tela do cara? A nossa aqui parece uma TV de 14 polegadas comparada com aquela. Que igreja linda, que igreja grande, que igreja poderosa, que igreja relevante. E aí você começa a gerar comparação, e toda vez que você se compara, você sempre perde. Porque ou você vai nutrir em você um complexo de inferioridade, você sempre é pior com quem você se compara, ou você vai nutrir um complexo de superioridade, você sempre é melhor com quem está se comparando. Então, nos dois você perde. Então a comparação gera competição e é maléfico. Isso luta contra a mensagem que quer nos posicionar, nos revelar, nos esclarecer de fato quem somos. Esse era o problema dessa igreja. Eles estavam promovendo, valorizando outras celebridades. Havia na igreja, como ainda é hoje, como em todas as igrejas de Cristo, a central mensagem do Cristo. Mas essa igreja estava começando, alguns membros dessa igreja estavam começando a se envolver com uma doutrina de Balaão. E outros ainda se afeiçoando com a doutrina dos nicolaítas. A gente vai entender melhor isso. Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Vocês estão aí? O povo foi destruído pelo que, igreja? Pelo pecado, não foi? Por falta de fé, não foi? Por falta de conhecimento. O meu povo erra, o meu povo é destruído por falta de conhecer. Por falta de conhecimento. Mas veja que eu quero um pouquinho mais fundo com vocês hoje. A gente não vai ficar no raso, vamos lá, vamos escavar esse negócio aqui. O conhecer da palavra de Deus não é o decorar os versículos. Não é saber onde que está escrito. Coríntios 13 está falando do amor. Se eu
não tiver amor, eu sou como um sino que retine. Está escrito lá, Coríntios 13. Coríntios 12 está falando dos dons espirituais. Show de bola, cara. Efésios 4, uau, primeiro Pedro 2, 9, vocês são geração eleita. Cara, eu vim na escola, eu decorei esses versículos aí, né? Marcos 16, a grande comissão. Mateus 28, a grande comissão de Jesus. Sim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, Romanos 8,15, o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Sim, eu conheço alguns versículos de cor. O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O Salmo 139, ainda a palavra não chegou à boca, ele já sabe tudo que eu vou dizer. Nossa, eu decorei vários versículos. Não é esse conhecimento da palavra de Deus. É o conhecer do aplicar da palavra de Deus. Vamos esmiuçar isso, vamos junto aqui. A falta desse conhecer a palavra de Deus tem por consequência destruição. Amém? E aqui está claro o porquê, em Apocalipse. Então, para a gente entrar agora, eu só destaquei isso. Como é importante o conhecer a palavra de Deus e se aprofundar nela. O apóstolo vai dizer em outro lugar que eu oro para que vocês estejam arraigados no amor, fundamentados nele. Eu oro para que vocês, também em outro lugar, ele diz, para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Não mais como meninos, se empolgando com qualquer coisa, mas com maturidade, fundamentando e estabelecendo o reino de Deus. Amém? Amém. Aqui em Apocalipse 2, 12, para essa igreja, a carta começa dizendo que aquele que está falando é aquele que tem a espada na mão. Que é isso, a espada na mão? A espada na Bíblia, ela representa autoridade. Aquele que está falando com essa igreja é aquele que tem autoridade. A espada na Bíblia representa juízo. Aquele que está falando com a igreja é aquele que tem autoridade para trazer juízo sobre a igreja. E a espada na Bíblia também representa as escrituras de Deus, a palavra de Deus. Então aquele que está falando com essa igreja é aquele que tem autoridade para trazer juízo através das escrituras de Deus. Eu tenho contra vocês, cara, vocês são demais, vocês estão estabelecidos onde o trono de Satanás está, mas ainda assim vocês permanecem. Vocês estão aí, vocês estão de pé, vocês estão bem, vocês estão com a igreja aberta, vocês estão em fé, ok. Mas eu tenho contra vocês alguns que começaram a se voltar para Balaão, as doutrinas de Balaão. E quem era Balaão? Vamos entender. Balaão, esse cara, a história dele se encontra em Números 22, lá no começo da Bíblia, há séculos e séculos antes do apóstolo João, que escreveu essas cartas aqui às igrejas, que é depois de Cristo. Balaão é séculos antes de Cristo. Quem era Balaão? Lê lá Números 22 em diante, lê essa história na sua casa, eu recomendo para você essa leitura. Balaão era um adivinho, um falso profeta. O que é um falso profeta? Aquele que traz uma falsa profecia. O que é a profecia? A palavra que vem da boca de Deus, a palavra que vem de Deus, uma falsa palavra que vem de Deus. E o que é uma falsa palavra? Aquela que não é a verdade. A gente precisa pontuar aqui que a verdade, ela é íntegra, ela é total. Uma meia verdade é uma mentira. Não existe meia verdade. Uma verdade só é verdade se for íntegra, total, inteira, integral. Um falso profeta é aquele que anuncia uma meia verdade acerca da palavra de Deus. Uma verdade
camuflada, deturpada, misturada. Esse era Balaão, um adivinho, um falso profeta, um Zé Ruela. E ele é contratado por Balaque. Balaque é um rei de Moabe. Moabe, os moabitas eram inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. Balaque, rei de Moabe, dos moabitas, quer destruir Israel. São inimigos. E ele tenta de tudo e não consegue. Porque em Israel existe um profeta. E toda vez que Balaque arma uma cilada, arma uma arapuca, uma treta contra Israel, Deus fala primeiro com o profeta, que anuncia para o rei de Israel, e eles então tomam as devidas escapes, estratégias, e sempre escapam de Balaque. E Balaque então contrata Balaão, esse cara, esse charlatão, para ajudar ele. E Balaão começa a dar instruções, criar estratégias para Balaque pegar o povo de Israel. E uma delas eles tentam várias, eles desistem, falam, cara, eu tive uma ideia. Enquanto o trono do Eterno, enquanto o trono do Eu Sou estiver estabelecido em Israel, esse povo nunca será destruído. Então o que nós precisamos fazer? Tirar o trono do Eterno de Israel. Eles serão um povo como qualquer outro. Por isso lá atrás Moisés, ele está com o povo saindo do Egito, indo até Canaã, e num dos momentos dessa travessia, dessa jornada, o povo está causando, o povo está reclamando, o povo está enchendo as paciências de Deus, e Deus fala assim: Moisés, vem aqui, vem para a sala de reunião. É o seguinte, pega esse povo, some daqui, vai por ali, por aqui, vai para a terra que eu dei para vocês, vocês vão chegar lá, vocês vão se perpetuar lá, tá tudo certo, tudo que eu prometi vai se cumprir, pode ir, mas eu não irei com vocês, porque se eu ficar mais um minuto com esse povo, eu vou consumir esse povo. E aí vem a passagem célebre de Moisés, que a gente guarda com muito amor no coração. Moisés fala para Deus: não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco, com a gente. Porque se o Senhor não for com a gente, como saberão, como reconhecerão que somos o povo de Deus, Israel de Deus? Então Balaão sabe que se Deus não estiver com aquele povo, eles são qualquer povinho, como todos os outros. Balaque, sabe o que você tem que fazer? Você tem que tirar o trono de Deus do meio deles. Como fazer isso? Então ele tem uma grande estratégia, ele pega as minas mais gatas de Moabe, ele pega as amalequitas mais gata e fala: vai lá, agora vocês se misturam no meio dos jovens de Israel, porque esses moleques são zoiudos, eles vão ver vocês e vão querer graça com vocês. Vou resumir aqui. Essas mulheres se misturam no meio do povo de Deus, Israel, os homens de Deus. E aí começa a rolar um flerte, opa, vamos, desde que eu só preciso acender uma vela primeiro aqui para o meu Deus, para dar sorte, né? Para dar sorte. A gente tinha uns amigos, né? Que eles eram da igreja, mas eles não tinham ainda alinhado algumas coisas. Então, né, ia pro motel, né, com a namorada. Cara, mas você vai pro motel com a namorada? A palavra de Deus diz que o sexo antes do casamento, não sei o quê. Não, mas tá tudo, a gente ora junto antes, tudo, abençoa o momento. Tá tudo certo. Então tá bom. Não, beleza, mas só vamos acender uma vela para o meu Deus aqui. Só vamos queimar um altar para Ele aqui primeiro. Então os homens começam a cultuar junto com essas mulheres os deuses delas, em troca dos momentos sexuais.
E começa a se inserir no povo de Deus a idolatria. O que é idolatria, pastor? Ai, gente, Pablo Vittar é meu ídolo. Você tem algum ídolo? Não é isso aí. O que é idolatria, pastor? Crente não pode ter idolatria, né? Já ouvi falar, crente é chato pra caramba, né? Não pode ter nada. Ai, eu não sou mais católico, eu não tenho mais santo na minha casa, eu não tenho mais idolatria na minha casa. Porque os idólatras são os católicos, que adoram imagem. Eu quero só, bem resumido, para que você entenda idolatria. Idolatria é tudo que tira Deus do centro. Deus é o sol da justiça, Cristo é o sol da justiça, e tudo gira em torno dele. Então você tem as suas finanças? Tem. Você tem o seu casamento? Tem. Você tem seus filhos? Tem. Você tem seu dinheiro, você tem seu lazer, você tem a igreja, você tem seu ministério, sua vocação ministerial, espiritual. Você tem tudo isso, e tudo isso gira em torno de Cristo. Cristo é o centro. Ele rege, Ele pauta todas as coisas. Qualquer uma dessas coisas que eu citei, se tomar o centro da sua vida, isso é idolatria. Se o seu filho se torna o centro da sua vida, ele quem comanda a sua vida, ele quem rege sua vida. Calma, né? Mães, não joguem chinelos em mim agora. Sim, você ama seu filho, você cuida do seu filho, principalmente quando é criança, pequeno, você está sempre por perto, é protetora, ok. Mas o seu filho, desde essa idade, precisa aprender que o sol da sua vida é Cristo. Tivemos ótimos pais. Limitações, defeitos, problemas. Sim, como todos os outros. Mas chegamos à conclusão que tivemos ótimos pais. Nossos pais davam lazer pra gente, levavam a gente para passear. Nossos pais, minha mãe alimentava a gente muito bem, né? Com ovo de pata, biotônico Fontoura, todos esses negócios aí para crescer fortinho. Sim, cuidou muito bem da gente em todos esses aspectos. Mas nós crescemos vendo eles, e em algum determinado do dia, do final de semana, entrando para o quarto e fechando a porta e ficando horas lá dentro, balbuciando, chorando alguma coisa que a gente não entendia por falta de maturidade, porque éramos crianças. E quando eles saíam de lá de dentro com os olhos vermelhos, inchados, como alguém que passou horas chorando, a gente sabia que eles estavam orando. Mas a gente não tinha talvez maturidade para entender o todo disso. Mas eu cresci vendo essas imagens, essas cenas. Eles conseguiram nos educar, dizendo que o sol da justiça é Cristo. Então qualquer coisa que tomar o centro da sua vida, isso é um ídolo para você. Isso faz com que você se curve. Quando você diz, eu não posso fazer a obra de Deus porque eu não tenho dinheiro. Vamos estabelecer o reino de Deus nessa cidade. Nós vamos lá no projeto Semear, e nós vamos pintar as paredes. Nós vamos reformar aquele prédio e dar o melhor que nós podemos para aquelas crianças. As melhores condições e recursos para Joelma ensinar aquelas crianças. Se você falar, eu não tenho dinheiro para participar disso, o seu Deus é o seu dinheiro, Ele te impossibilita, Ele que diz o que você faz e o que você não faz. Sendo que a palavra de Deus diz, sem mim vocês nada podem fazer. Não é o dinheiro. Quando você diz, eu não posso fazer a obra de Deus, porque o dinheiro vai me faltar, o dinheiro me impede de fazer isso, de fazer a obra de Deus, por isso que eu não faço, por isso que eu fico sentado na minha casa, por isso que eu não participo. Mamon tem sido o seu Deus, o dinheiro tem sido o seu Senhor.
Comece a dizer que Cristo é o seu Senhor. Coloque Cristo no trono, no centro de sua vida. Deus, eu vou fazer a sua obra. Eu quero cumprir o que está sendo estabelecido para ser cumprido. Eu quero ser participante integral desse esquema aqui, dessa história. Eu não tenho, mas o Senhor tem, é dono do ouro, da prata. O Senhor tem tudo, todo o recurso. Pai, eis-me aqui, me envia. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Idolatria. E quem eram os nicolaítas? Outros aqui estavam se apoiando nos nicolaítas, doutrinas dos nicolaítas. Quem eram nicolaítas? A história sugere que os nicolaítas eram discípulos de Nicolau. E quem era Nicolau? Um dos diáconos estabelecidos na igreja de Antioquia. Esse cara ali veio convertido do paganismo, se converteu ao cristianismo. Mas a história sugere que em algum momento esse Nicolau começou a falar, cara, o cristianismo é maravilhoso, mas lá, quando eu era pagão, tinha uma parada muito louca também, que eu acho que vai ajudar aqui os irmãos da igreja. Que tal a gente fazer também? Começou a misturar paganismo com cristianismo. E sabe o que existia na época? Existia na época da antiguidade, era muito comum em muitas religiões de Roma, daquele lugar, daquela região, cultos com práticas sexuais para os deuses. Por exemplo, Afrodite, a deusa do amor. Então existiam sacerdotisas nos templos, mulheres, que os homens iam lá, eles tinham atos sexuais como culto para essa deusa. E Nicolau achou legal isso. Que tal a gente também, né? Porque o crente não pode ser chato, cara. A igreja tem que ser, né? O mundo não pode olhar pra gente e falar, pô, vocês são tão caretas, vocês não fazem nada do que a gente faz. Pô, você é muito careta. Não, a igreja é legal, a igreja é bacana, nós é inteligente. Que tal a gente também começar a cultuar também dessa maneira? Alguns ritos, alguns atos dessa maneira. E começou a misturar prostituição no meio do povo de Deus. Esse era o Nicolau. Sabe o que a doutrina de Balaão ensina? Um culto idolátrico. Um culto idolátrico e magia. Quando se dá poder divino apenas para algumas celebridades. Naquela época, a gente precisa entender o contexto que a gente está. Naquela época, por exemplo, chegou-se num consenso que o imperador de Roma, por exemplo, ele não era só um político, um governante, ele também detinha poderes divinos. Então, por isso que ele era supremo, o imperador. Então é uma celebridade que você olha e fala, esse cara tem os poderes divinos, e nós somos meros mortais. O Papa, em algum momento da Igreja Católica, o Papa também assumiu essa característica como alguém que carrega características divinas, como um Deus na terra. E como um Deus na terra não pode ser questionado, é supremo, é soberano. Quando nós temos esse estilo de mensagem, esse estilo de vida cristã, nisso nós pecamos e falhamos. Quando nós olhamos para o líder e para o pastor como uma celebridade que carrega os poderes divinos, e nós somos meros mortais, sendo que a palavra vai nos dizer que todos somos sacerdotes. Quando a oração do pastor é mais poderosa do que a sua, que não carrega a vocação pastoral. Quando a canção do Diego é mais poderosa, a adoração dele, do que a sua, que não toca teclado e que não canta tão bem. A gente pode tentar tampar o sol com a peneira, mas se a gente for minucioso, a gente vai identificar isso. Quando eu olho para o grupo de louvor XYZ do YouTube, que tem uma adoração mais poderosa do que a da minha igreja local,
Quando o pastor, o apóstolo, o profeta XYZ do YouTube carrega uma mensagem mais poderosa do que a minha, nós estamos nos misturando a Balaão. Sendo que a mensagem de Cristo é de que tanto eu quanto você, nós somos sacerdotes dessa mensagem. A sua oração tem que ser tão poderosa quanto a minha, quanto a do pastor Régito, quanto do apóstolo fulano. Sim, como família, como corpo, nós nos esforçamos, nós ajudamos uns aos outros, nós ministramos uns aos outros, nós como equipe, como corpo, como time, nós nos levantamos uns aos outros, como pedras vivas, nos conectamos uns aos outros para fazer um edifício espiritual. Isso que a palavra fala. Então a minha mensagem aqui no microfone, ela não pode ser mais poderosa do que a sua. Enquanto você ficar sentado, transferindo a responsabilidade para mim, nisso você está comendo da doutrina de Balaão. E o meu povo é destruído porque não conhece as Escrituras. Vocês estão aí ainda? Está dando para pegar? Você está pegando isso? Tá? Então, enquanto eu dou um gole d'água, dá um chacoalhão no cara do seu lado, fala, para com esse negócio de Balaão. Calma, gente. Calma que vai piorar. Se o seu casamento não der certo, não é culpa do pastor ou da igreja, porque o sacerdote é você. O pastor, a função pastoral não é enxugar suas lágrimas. A função pastoral não é te animar. A função pastoral não é só, talvez eu acho que é muito mais uma função de amigo, de irmão, do que pastoral. Não é te acalmar para você parar de brigar com a sua esposa. A função pastoral, tanto quanto a do apóstolo, do profeta, do mestre, do evangelista, de Efésios 4, é edificar os santos. Então, muito mais do que te animar, muito mais do que tentar te convencer que você deve permanecer casado, que divorciar não é uma boa coisa, muito mais do que tentar enxugar suas lágrimas dizendo, calma, calma, Jesus vai vir para sua casa, Ele está vindo aí, cara, vai chegar algum dia, calma. A minha função não é te acalmar e te dar esperança de que em algum momento o anjo que agita as águas vai voltar e vai agitar, e quem sabe vai ser a sua vez de ser abençoado. Porque eu creio que aquele que envia o anjo para agitar as águas já desceu, já está aqui, já cumpriu a promessa. Eu estou esperando que se cumpra a promessa, já cumpriu a promessa. Na cruz de Cristo, todas elas já estão cumpridas em nós. Então a minha função não é só te animar. A minha função não é só te dar esperança que em algum momento a maré vai virar. A minha função é te animar, é te lembrar, te dar esperança de que Cristo vive. E se Ele vive, eu creio no amanhã, não morrerei hoje. Então aquilo que não me mata, me fortalece, me faz mais forte e engorda. Amém? Então vamos. Se esse negócio não der certo, não é culpa minha, nem de nenhum pastor. A responsabilidade é sua. Um culto idolátrico é aquele que você chega 6h32, sobe a escada chega na cadeira, vai Carol, vai Diego, traz a presença de Deus aqui sobre mim. Vai banda,
Não tô sentindo nada, hein? Terceiro louvor tá acabando, hein? Dá mais uma repetida nesse refrão ainda que não veio aqui, hein? Tô esperando, hein? Quando você transfere responsabilidade, responsabilidade é minha, é sua, de fazer esse culto cristocêntrico. É sua responsabilidade entrar nesse lugar dizendo: obrigado, Pai, cheguei aqui, trouxe o meu pão, onde que eu deixo? O apóstolo vai falar da Santa Ceia dizendo: por acaso vocês não têm pão para comer em casa, nem vinho para beber em casa? A Santa Ceia não se trata de comer pão ou beber vinho, mas se trata de compartilhar um com o outro. É o que nós estamos fazendo aqui. O culto não se trata de comer ou beber, mas se trata de dar, de repartir. O meu povo é destruído porque não conhece, não entende a mensagem. E a mensagem é boa. Ela está parecendo pesada. Vai piorar. Mas depois vai ficar bom. Porque ela sempre termina em Cristo. A mensagem é boa, é de esperança. Porque um pai corrige o filho que ama. E nós queremos crescer em maturidade. Nós não queremos mais ser esses. Nós não queremos ser mais uma igreja almática, chorando por suas dores, sendo uma voz, um clamor de socorro, mas nós queremos ser a resposta. As pessoas vão olhar para a sua família e vai dizer: a resposta, a esperança para minha, porque na família do Devanir, Deus entrou, alinhou, curou, trouxe amor. Ele vai fazer isso com a minha também. Balaão dizia: olha, se voltem para esses amuletos, olha, se voltem para esses deuses. Isso é magia. E sabe o que é magia? Eu anotei um significado do que é magia. Magia é um esforço empreendido pelo ser humano de tentar constranger ou manipular os poderes divinos, a fim de servirem a interesses pessoais ou utilitaristas. Quando nós oramos tentando torcer o braço de Deus, quando você diz: pastor, ora aí porque eu quero ficar abençoado, eu não sou mago. Muitos ainda procuram um pastor para tomar uma benzida, um passe. Pastor, ora aí porque minhas coisas estão ruins, eu quero que fique bom. Você quer que fique bom? Deixa piorar. Anda com Jesus, caminha com Ele. Amém? Mas muitos, ao ouvir essa mensagem, faz como aquele jovem rico, se entristecem e voltam para casa sem o Cristo. Mas muitos também, com essa mensagem, deixam tudo para trás e correm atrás dele. Doutrina de Nicolau. O que a doutrina de Nicolau ensinava para aquele povo? Porque veja que eu falei que Balaão é séculos antes de Cristo. Balaão não estava mais lá. O que essa doutrina de Balaão, o que essa doutrina de Nicolau está nos ensinando? Por que está sendo citada? A doutrina de Nicolau, ela tinha como cunho prazer final. Inversão, meu bem-estar primeiro. À medida que nós amadurecemos, nós começamos a rejeitar a mensagem de autoajuda e a absorver a ajuda do alto. Amém? Você não precisa de uma mensagem de autoajuda, mas você precisa da ajuda do alto, não é isso? Você precisa do Cristo vindo e mudando a sua história. Você não precisa de uma massagem na tua alma. Deus ama teu coração. Jesus está muito preocupado, se importa muito com o teu coração, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. Mas Ele não vai apoiá-los,
Ele vai substituí-los por pensamentos do alto, que é alegria, amor e liberdade. Ai, ai, ai. Doutrina de Nicolau vai ensinar uma adoração para sentir Deus. Conhece isso? Mas essa igreja aqui, o Senhor está nos chamando à maturidade. Grava isso no teu espírito. O Senhor está nos chamando à maturidade. E nós queremos deixar a adoração para sentir Deus. A adoração não é para sentir Deus. A adoração é para Deus sentir a igreja. Um estilo de vida de adoração não é um estilo de vida que você sente a presença de Deus 24 horas por dia. É um estilo de vida que você é reconhecido no céu. Como Davi, como Jó. E aí, Satanás, você conhece Jó? Como diria vovô Luiz Hermínio, né? Que honra, já pensou Deus pregar sobre você? Vem cá, Satanás, senta aqui que eu vou te contar sobre o Diego. A vida do Diego como é que é? É assim, é assado, tal, é... Você conhece ele? Não? Você precisa conhecer esse rapaz, cara. O estilo de vida de adoração não é o estilo de vida que você fica cantando 24 horas por dia, sentindo a presença de Deus. Não, cara, é um estilo de vida que você é reconhecido nos céus, reconhecido por Deus. Lembra aquela passagem dos jovens que tentam expulsar o demônio fala, eu conheço o Paulo, o Apolo, conheço Cristo, mas vocês eu não conheço. Identidade espiritual, adoração, estilo de vida de adoração tem a ver muito mais com identidade espiritual, quem nós somos em Deus, quem Deus é em nós, do que sentir a presença de Deus. Então, quando nós chegamos aqui coletivamente e começamos a ter um tempo de adoração, não é para nós sentirmos a presença de Deus uma coisa gostosa, é para começarmos a declarar decretos de quem Ele é em nós e de quem nós somos nele. Nós queremos avançar nessa maturidade, porque essa adoração é poderosa, porque Deus não é um rei tirano. Primeiro, sobre reino, você precisa entender que nosso Deus é um rei, Ele não é um presidente, não é uma democracia, é um reinado. Ele simplesmente governa. Ele não se sujeita à nossa vontade, mas Ele estabelece a sua. Mas esse rei ao mesmo tempo não é tirano, ele não invade territórios, ele não toma territórios, mas ele reina onde é adorado. Por isso você atrai aquilo que você adora. Onde ele é adorado, ele reina, ele governa. Por isso, se nós tivermos um estilo de adoração cristocêntrica, bíblica, vai começar a ser poderoso aqui. Em qualquer lugar que nós formos, que você for. Muitas pessoas querem surfar na onda de pessoas que encontraram isso, que estão vivendo esse estilo de vida, e querem surfar nessa onda, querem desfrutar desses momentos, onde o reino vem, porque há uma adoração cristocêntrica, celestial, o reino vem, se manifesta, a gente quer desfrutar desse momento. Então eu preciso ir na próxima conferência, eu preciso ir lá na igreja XY, porque lá se manifesta aquilo, eu preciso beber dessa água. Sendo que nós estamos transferindo responsabilidade para esses homens, para esses ministros. A responsabilidade é nossa. Eu creio que o Senhor vai nos levar a níveis de maturidades novos, porque assim o Senhor falou há meses atrás. E a adoração vai começar a gerar um ambiente celestial. Queridos, no céu há doença? Não, vai começar a haver a cura. No céu há demônio? Não há. Vai começar a haver libertações em meio à adoração. Eu creio, eu já experimentei, eu já vi, eu já testemunhei. É assim que é. E é assim que nós queremos. Então, rejeita a doutrina de Nicolau. O seu prazer não é o primeiro.
O importante não é ter prazer no final. A doutrina de Nicolau, a pregação de Nicolau dizia: tudo que nós fizermos no final, o importante é o prazer. Não é. Não é. Você leu aqui em Apocalipse 2, tem um tal de Antipas. Sabe quem é o Antipas? É um dos referenciais dessa igreja de Pérgamo. É um dos líderes. É alguém que era espelhado, porque vivia um estilo de vida de Cristo. E sabe como que esse cara morreu? Assado, cozinhado numa bacia de bronze, como um mártir. Mas nós olhamos para o Instagram e nós queremos ser famosos, sendo que a mensagem de Cristo é: morra, morra, desaparece, some. Por isso, crentes e mais crentes sofrendo anos em igrejas, nas masmorras de igrejas. É um sofrimento, eu imagino, eu sempre comento isso com os meus amigos. Eu acredito que viver um cristianismo desse estilo deve ser uma tortura. Porque essa pessoa, ela não consegue parar de pecar, e sempre que ela peca, ela é acusada. É uma tortura, não é vida isso. A religiosidade vai te matar, a religiosidade vai te torturar. Por isso que a mensagem é: não aceite a nossa religião. A nossa mensagem é: não venha para a nossa igreja. A mensagem é: entre para a família de Deus. Por isso que Cristo não chamou ninguém para a igreja dele. Cristo chamou todo mundo para a mesa dele. Todo mundo que vai ser muito usado por Deus, com certeza primeiro vai morrer muito por Deus. Vai morrer primeiro. Morrer para a sua carne, morrer para o seu eu, morrer para o seu ego, para a sua vaidade. Morrer, ser esmagado até que não haja mais sonhos. Como eu dizia, muitos choramingando: Deus, quando que o Senhor vai vir e cumprir os sonhos que eu tenho, os desejos que eu tenho? E passam vidas, anos, e não acontece nada. Sendo que a mensagem é: cara, eu quero entrar em você de tal maneira até que não sobre nada em você. Até que você diga: eu não sei mais o que eu desejo, eu não tenho mais nada por desejar, porque eu já encontrei tudo. Tá fácil, pregador, pregar isso. É fácil, pregador, você pregar isso. Sendo que o pai dos meus filhos foi embora, o que eu falo para os meus filhos? Não fale nada, dê Cristo para eles. É fácil, pregador, você falar isso. Sendo que está faltando dinheiro para pagar a conta, o que você quer que eu fale para minha esposa? Não fale nada. Não quero que você fale nada. Eu quero que você resplandeça Cristo. É a única mensagem que eu tenho para você. Eu não posso falar que Deus vai vir depositar um dinheiro na sua conta amanhã. Eu não posso falar que se você der 10, Ele vai dar 100 para você. Eu não posso te garantir isso. Mas eu posso te garantir que se você receber esse Cristo no seu coração, você nunca mais vai mendigar o pão, porque essa é a promessa dessa palavra que nós cremos. Entre amigos, a gente já testemunhou N vezes a nossa história aqui, minha, do pastor Régito. Nunca esqueço, adolescente, jovenzinho, pré-adolescência, minha mãe chegando minha mãe italiana, aquele negócio de vó, né? Sempre muita comida, né? Aquele negócio assim: come, não, estou estufado já, não, come mais. Aquele negócio sempre foi assim na nossa casa, mas houve o tempo de vacas magras na nossa casa. Tempo de cortar a luz, tempo de cortar a água. Tempo de não ter dinheiro. Jamais vou me esquecer da minha mãe entrando com os olhos com lágrimas, dizendo: só tem mais um arroz para fazer, eu vou fazer e não tem mais nada, acabou. Eu não me lembro de ter passado fome um dia da minha vida. A palavra diz, um homem de Deus dizendo: fui moço, fui jovem, sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão.
Houve tempo de depender de cesta básica, de pessoas que levavam cesta básica para nós. Houve esse tempo. Não nos matou, nos fez mais forte. Eu não tenho outra mensagem para pregar. É essa de Cristo. Amém? A mensagem, prosseguindo, olha que boa notícia. A mensagem não é para todos da igreja de Pérgamo. Não é para todos nós essa mensagem. Era para alguns da igreja de Pérgamo. Mas a carta foi para a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque era para trazer unidade. A igreja permanecia na fé. A igreja de Pérgamo permanecia nas práticas, mas não era unânime, não estava unida, única. E a palavra vem para alinhar, para unir, trazer unidade sobre todos nós. Talvez o que eu estou falando aqui, para muitos, é isso aí, pastor, é isso mesmo, é isso que eu vivo, é isso que eu sei, é isso que eu professo, é isso mesmo. Mas alguns não, alguns estão desalinhados, estão desavisados, não têm conhecimento, por isso a mensagem é necessária, para trazer unidade, uma coisa só. Não adianta eu, como pastor, me desenvolver espiritualmente, amadurecer, estar voando e você estar rastejando, engatinhando como bebê ainda. É necessário, como o apóstolo falou, a questão não é comer ou beber, a questão é compartilhar, é todos, uma família, a mesma mesa. O que um come na mesa, todos comem na mesa. Amém? Deixa eu continuar. E a mensagem vem para essa igreja. Existe uma palavra que é Shema. Shema. Shema quer dizer ouvir. E esse ouvir, essa mesma palavra Shema, ela tinha dois sentidos: ouvir e obedecer na mesma palavra. Então lá no Antigo Testamento você tem expressões: ouve, ó Israel, assim diz o Senhor. Quando tem esse ouve, a tradução lá é Shema. Essa palavra, ouvir e obedecer, é a mesma coisa, ouvir e obedecer, está intrínseco uma na outra. A palavra vindo para nós, quem tem ouvidos ouça, ouça de Shema, de obedeça. Maturidade é um chamado para voltarmos às Escrituras como única regra de fé e prática. Essa palavra é única e suficiente para nós. O que está escrito, e quer dizer o que está escrito. Não, eu acho que na verdade aqui está dizendo isso, mas é porque isso... Não há relativismo na palavra. O relativismo faz parte da característica do homem pós-moderno. Mas a palavra de Deus é absoluta, não é relativizada. Como diria Anderson Silva, da Bíblia nós cremos até na capa. E se houvesse só capa, nós creríamos do mesmo jeito, porque ela nos salvou, ela nos mudou, ela nos transformou. Quem nós éramos e quem nós somos. Então, amém. Há necessidade de conhecimento. Aqui tem todas as... Mateus 5, 6 e 7. Leia, medita nesses capítulos da Bíblia. Ali fala sobre o caráter cristão, o Sermão do Monte. Ali a Bíblia vai falar de tudo. Sobre o divórcio. Se alguém está te devendo, o que você faz? Se alguém te ofendeu, como que você responde? Tem todas as orientações. Para tudo na vida tem na Bíblia. Se nós começarmos a manipular a palavra de Deus, nós começaremos a pregar, a professar outra fé que não é a de Cristo. E nós não queremos isso. Ok, como que eu faço isso então, pastor? Como que eu volto às Escrituras? Como que eu cresço nelas? Com disciplinas, com as escolas, com os PGs, etc. Para isso que serve uma escola. Para isso que serve cursos. Para você crescer, conhecer mais. Por falar nisso, a gente vai abrir já vamos iniciar uma nova turma da nossa escola de treinamento. Você quer crescer na palavra? Crescer na palavra não é você ouvir YouTube, pregação 24 horas por dia. É você crescer aqui no conhecimento dela, puro.
É você ter um plano de leitura, ter uma disciplina de leitura da palavra de Deus. Nós queremos conduzir vocês, nós, essa família, a tal ponto de que quando alguém se levantar para apontar a Cristo, sem que sua vida carregue a cultura de leitura da palavra de Deus, você a rejeite com muito amor, mas que você tenha freios com essa mensagem, com essa palavra. Nós estamos encharcados por pregações que são baseadas em experiências pessoais. Nós nunca podemos substituir a palavra de Deus por experiências pessoais. Eu estava no meu quarto, o Espírito Santo falou tal coisa para mim e agora não. Se o Espírito Santo falou mesmo, está alinhado com a palavra de Deus. Onde está escrito isso? Não é isso? Vocês estão aí ainda? Pastor, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou com você, tem na palavra, cara. Vai dar lá uma lida. Pode estar escrito meio diferente do que você ouviu, mas está lá. Vai lá, tem base, tem fundamento. Vai. Não, o Espírito Santo falou para agora eu só raspar metade da barba, porque a outra metade, eu acho que o Espírito Santo se equivocou. Na verdade a gente brinca, né? Na verdade não foi ele que falou. Coisas sem pé nem cabeça. Amém? E a gente quer crescer nisso. Crescer numa metanoia. Entender o reino de Deus, entender a igreja. Amém? Amém? Você também quer? Pede para Jesus, fala: Deus, quero crescer. Queremos crescer, Jesus, amadurecer. Não mais qualquer coisa, a gente quer andar fundamentado no que o Senhor disse sobre nós, conhecer mais quem nós somos em Ti. Transforma a nossa mente para entender esse reino. Porque Jesus não é Jesus dos evangélicos, não é isso? Jesus é Jesus de toda a terra. Tem uma palavra que diz assim, que culto vem da palavra cultura, que vem da palavra cultivo. Reino é cultivo, é cultura, é culto. Mas nós não cultivamos a igreja, nós cultivamos a cidade. Gente, agora vem, presta atenção. A gente já vai terminar, eu juro. Prometo. Tá aí, Luiz? Tá pegando? Tá pegando? Ó. Segura, segura aqui. Então, o cultivar, se cultivar é cultuar, e o reino é cultuar, e não cultuamos a igreja, cultuamos a cidade, então o nosso culto não é hoje, é amanhã, é terça, é quarta. O solo não é aqui, é a sua casa, é a sua família. Então a gente vai começar a avançar de uma mentalidade religiosa do templo para uma mentalidade de reino, que é a terra, que é o mundo. Esse ambiente é um ambiente de amor, é um ambiente de acolhimento. Glória a Deus, que bom, amém, muito legal. Só que quem está agora nesse exato momento, trancado num quarto, chorando, para ver se decide, se toma uma caixa de remédio para se matar ou não está aqui, está lá. Quem precisa ouvir a mensagem não está aqui, está lá. Alguém vai ter que ir lá. Sabe quem é que vai? Eu, você. Então nós vamos experimentar uma metanoia, uma transformação de religiosidade do templo. Aqui somos crentes, somos espirituais, amamos a Jesus, mas lá fora nós somos agentes secretos, ninguém sabe de nada o que eu carrego. Não, nós vamos expandir o que nós carregamos, nós vamos explodir o que nós carregamos, porque nós queremos cultivar a cidade,
cultuar a Deus. A tribo de Levi, ela carregava um sacerdócio, um incumbimento sacerdotal para Israel. A tribo de Levi cuidava de Israel todinha. A igreja de Cristo está para o mundo como a tribo de Levi está para Israel. Hoje a igreja é que oferece o sacerdócio ao mundo. Ao mundo, gente. Então, crentinho, Jesus está te pegando? Eu espero que sim. Você conhece alguém com câncer? Você conhece alguém com depressão? Você conhece alguém que tentou se matar esses últimos dias? Você conhece famílias destruídas? Pessoas traumatizadas por abusos? Pessoas traumatizadas emocionalmente porque não conseguem perdoar seus algozes da infância? Isaías capítulo 61, eu não sei que vocês não conseguem chorar com essa mensagem. Isaías capítulo 61, ele me ungiu e me enviou para levar libertação aos cativos e aos prisioneiros. É eu que vou, é você que vai. Estar na igreja de Cristo não é só sentir uma coisa boa, é ser transformado para carregar o que Ele carregou. Eu não conheço essas pessoas que você conhece, talvez não terei o prazer de conhecê-las e levar para alguém que está em fase terminal de câncer uma mensagem de esperança, que talvez em vida não seja curada, mas pode experimentar vida eterna em Cristo e nunca mais morrer. Talvez eu não conheça as pessoas trancadas nos quartos que não querem sair de casa, mas você conhece e você vai carregar essa mensagem até elas. Isso é cultuar a Deus. Então, enquanto você só estiver vindo para a igreja de domingo, você vai carregar um fardo dizendo: eu não estou cultuando ao meu Senhor, porque de segunda a sábado eu sou um verdadeiro indigente espiritual, um desconhecido nos céus e no inferno. Maturidade sobre o entendimento do que é a igreja. A igreja está na terra para levar sacerdócio ao mundo. Shema, cruz, entender o que é cruz, maturidade sobre o entendimento de cruz. O apóstolo João foi o único que foi até a cruz e recebeu a revelação do Apocalipse, porque só tem revelação de destino quem tem uma revelação de Calvário. Você nunca vai entender para onde você vai se você não entender a cruz de Cristo. Você nunca vai entender o propósito da vida eterna se você não entender o propósito da morte de Cristo. Você nunca vai poder seguir a Ele se você não pegar a sua cruz e morrer junto com Ele. Todos aqueles que crucificaram a sua carne em Cristo experimentarão ressurreição também em Cristo Jesus. Aí a gente vai evoluir de uma mentalidade infantil, achando de que tudo vai vir assim, no estalar de dedos. Não vai. Enquanto você para a cruz for só para te salvar, a cruz for só para te salvar, você está no campo da informação. A partir do momento que você entender que a cruz é para morrer, é porque você acessou o campo da revelação. E revelação não tem pastor no mundo que te dá, só o Espírito Santo que pode pegar você. Só Ele pode inserir dentro do teu espírito o que eu levaria uma vida inteira para falar, Ele em segundos. Eu ouvi isso, o pastor ministrando isso, eu quase caí de costa, cara. Tem gente chorando, falando: cara, em 20 anos eu vivi totalmente errado, não consegui experimentar nada na minha vida. Cristo, em 20 segundos pode você sair do zero a uma vida eterna. A cruz de Cristo faz isso. O Nicolau vai dizer: pense em você, né? Esse lifestyle de cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua vida, pense em você.
A mentalidade de reino vai dizer: chore por alguém, chore por pessoas. Não se desgaste. Isso é Nicolau, eu rejeito. Não sofra. Não existe evangelho. Não existe mentalidade de reino que não chore por ninguém, que não sofra, que não sinta as dores da igreja. Claro que existe o jeito certo de se fazer todas as coisas, existe, sim. Mas o Nicolau vai dizer sempre para você: cuide da sua família, cuide só de você. Deixa que o pastor cuida dos outros. Cada família aqui tem sua responsa também. Cada um que nós recebemos aqui tem sua parcela de responsa também. Não é só minha, não. Você toma o reino, porque o reino tem que ser tomado, não é isso? Jesus te apresenta o reino e diz: agora tome o reino. Tô acabando. Mas vai piorar um pouquinho mais para depois melhorar. Vocês estão aí ainda? Aguenta um pouquinho que vai ficar melhor. Jesus te apresenta o reino e diz: agora tome o reino. E quando você toma o reino toma você. Reino é cultivo, é cultura, é culto. Reino é cidade, é pessoa. Então não cultue mais a igreja, cultue as pessoas. Vocês entenderam, por favor, né? Não vou precisar explicar isso. Cultive nas pessoas, plante nas pessoas, lance semente nas pessoas. Você pode vir nesse culto de domingo e ficar aqui: sim, Jesus, crescimento, sim, Jesus, maturidade, sim, Jesus, mais vida, mais fogo, mais amor. Ir para casa falando comigo não morreu. Gere nas pessoas, gere vida nas pessoas, gere amor nas pessoas, gere cuidado nas pessoas, semeie nas pessoas, lance palavras nas pessoas. E aonde eu queria chegar, para encerrar. Entendendo tudo isso, nós não queremos ser como Pérgamo, nós queremos amadurecer, crescer, então nós precisamos preparar os nossos sacerdotes. Se todos são sacerdotes, os sacerdotes precisam ser preparados. Elias, ele pega Eliseu e fala: agora você vai ser meu aprendiz, joga a capa em cima dele e fala: agora você vai andar comigo. Eliseu passa a andar com o profeta Elias, aprendendo tudo, e quando ele é tomado para o céu, ele recebe a capa de Elias, e Eliseu passa agora a andar no encargo de Elias, porque aprendeu, porque recebeu, foi treinado. A passagem vai dizer também lá em Reis, que daqui a pouco esse Eliseu, ele cria uma casa de profetas, jovens que iam para lá, ficava tipo num sistema de internato, para serem treinados por Eliseu, para se tornarem profetas de Israel. Jesus pega 12 e fala: agora eu vou ensinar vocês, vocês vão andar comigo 3 anos, discipulando, treinando aqueles homens. O apóstolo Paulo, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe um encargo, ele vai para as Arábias e fica 3 anos sendo treinado, preparado, reformulando, revendo todo o cristianismo, o judaísmo que ele aprendeu. E quando ele sai de lá, ele faz discípulos, ele tem Timóteo, Barnabé, ele treina essas pessoas. Esses caras implantam igrejas e treinam pessoas. Os sacerdotes precisam ser treinados e preparados, e o Senhor quer fazer isso com a gente. E o exemplo que eu mais gosto de todos eles, Samuel. Lê lá o livro de Samuel, 1 Samuel, 2, lê lá, Samuel. Se você ler a história de Samuel, a mãe de Samuel, quando tem aquela criança, entrega na casa de Eli, que é um sacerdote, e consagra Samuel para se tornar um sacerdote quando crescer. Isso fala com a gente porque Samuel, Deus não teve que convencer Samuel, ele foi entregue. Vem para a escola, vem para o PG, vem ser discipulado, vem andar com a gente, vem andar com os fiéis, os caras que querem andar com Jesus, para você ser treinado, para você aprender. Vem. Não sei, estou vendo aí. Cara, se você ainda, o Espírito Santo precisa vir te convencer ainda. Sacerdotes de verdade não precisam ser convencidos por Deus, eles são entregues.
Só que essa passagem também ensina a gente, porque esse Eli, sacerdote da época, ele tinha 2 filhos ainda, Hofni e Finéias. Os 3 cabeças de bagre estavam fazendo tudo errado. Todas as besteiras, viviam de forma totalmente errada. O que isso ensina pra gente? Os caras viviam no templo e geraram morte. Eles viviam na igreja e faziam tudo errado e morreram no final. Se você ler a história, você vai ver que o juízo sobre esses homens demora para vir. Demora. O juízo não é imediato para aqueles caras, porque onde a palavra de Deus é rara, a visão não é frequente, não há juízo. Só há juízo onde a glória de Deus habita. Por isso o ímpio não permanece na congregação do justo. E nós não queremos ser esses. Nós queremos ser como Samuel e não como esses, que viviam na igreja e não sabiam nada. Nós queremos ser como Samuel. Por isso a necessidade de subir o nível. Nós vamos subir o nível. Amém? O nosso convite é para vocês subirem o nível. Tem mais uma turma começando da escola de treinamento. Tem PGs espalhados para você se conectar com pessoas e crescer em treinamento. É um ambiente, não é um ambiente para você simplesmente ouvir um louvor, ouvir uma palavra e ir embora mais feliz. É um ambiente de treinamento. É nesses ambientes os dons da igreja são lapidados, são treinados. É um ambiente de crescimento espiritual, de amadurecimento. O pastor Carana trouxe uma boa notícia. Nós estamos na iminência de inaugurar uma biblioteca da nossa escola. Recebemos muitas doações de livros, vai ficar disponível. A gente não quer represar o conhecimento. Está aqui, está acessível para vocês lerem livros. Livros que apontem, de homens de Deus, que apontam para a palavra de Deus, que trazem ensinos poderosos também. A faca, o queijo, está tudo aqui. Nós queremos subir o nível. Nós não queremos que você fique aqui do mesmo jeito que você chegou aqui. Nem Deus quer isso. Ele te ama do jeito que você veio, mas Ele não quer que você fique do jeito que você veio. Você não vai permanecer assim. Nós vamos te incomodar até você subir o nível. Amém? Sabe por quê, igreja? Porque o altar de Baal só sai quando o de Cristo é estabelecido. Diegão, se você quiser. Pastor, o diabo está na minha casa, o diabo está comendo solto lá, pastor. Eu posso ir lá e orar. Pastor Regiton, um homem, uma mulher de Deus com autoridade, pode ir lá na sua casa, expulsar todos eles. Pode ir lá e colocar todos eles para correr. Mas o altar do demônio só sai se o de Cristo for estabelecido. Então, ao invés de você ficar lutando contra o demônio, sabe o que você faz? Ergue um altar. Ao invés de você ficar xingando o demônio, sabe o que você faz? Sobe o nível. Elias tinha que enfrentar quase 850 pessoas, 400 profetas de Baal, mais os postiços, os ajudantes, quase 1000 pessoas se somar todo mundo. Era um Deus, um altar que reinava no povo. Sabe como que ele destruiu sozinho? Não puxando a espada, não com um discurso legal. Ele ergue o altar do Senhor. Sobe o nível. Cara, a igreja não está indo, a igreja não sei o quê, os membros são inconstantes, as pessoas não amadurecem, as pessoas não se desenvolvem na fé. Sabe qual é a resposta? Subir o nível. Subir o nível. A gente não vai ficar lutando contra o demônio, contra a falta de fé ou contra a apostasia.
Nós vamos subir o nível aqui nesse lugar. Eucana, pai de Samuel, ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Ana é a mãe de Samuel, mas ela não podia ter filhos, e Penina podia. Você vai ver a história, Ana chora aos pés do Senhor, ela pede por um filho, ela diz, me dá filhos. Só que você vai ver que a história é que Eucana, esse cara, ele tinha uma visão sobrenatural, porque ele investe o dobro em Ana do que em Penina. Sabe o que Jesus me fez lembrar? Quando a gente gera filhos para o Senhor, a gente celebra a semente e não os frutos. Mas a mentalidade e a cultura de fama, de reconhecimento, vai fazer com que você comece a olhar para as coisas erradas e viver o Evangelho de maneira errada. Mas o Senhor está te chamando, que quem gera filhos, quando a gente gera filhos para o Senhor, a gente celebra a semente e não os frutos. Aquele homem não via nada naquela mulher, mas ofertava o dobro na vida dela, investiu o dobro na vida dela. Sabe o que aconteceu comigo hoje? Eu entrei no meu quarto, fechei a janela, fechei a porta, apaguei a luz, dobrei o joelho e comecei a chorar com o Senhor. Deus, comecei a derramar meu coração para Ele. Rasguei o peito, comecei a chorar, falar tudo que eu estava vendo de errado, tudo que eu estava sentindo, todo o meu fardo, tudo joguei sobre Ele, minhas ansiedades joguei sobre Ele, porque a palavra diz isso. Rasguei meu coração com Deus. É bom fazer isso, não é? Você já fez isso? Quem já fez isso? É bom, não é? Mas não é melhor quando Ele responde? É muito melhor, não é? Quantas vezes você faz isso, você fala, foi bom, eu desabafei com o Senhor, mas parece que não veio resposta nenhuma, você levanta, acabou a oração e, né? Mas quando Ele responde é muito melhor. Eu acabei de orar, abri a janela, puxei a cadeira da escrivaninha, sentei. Minutos, o telefone tocou. Era um jovem que eu discipulei ele, que eu evangelizei ele, a família dele, há muitos anos atrás. Mais de 10 anos atrás. Fui pastor dele. Na época ele era adolescentezinho, mas ele cresceu, está se tornando um homem de Deus. Deus levou ele para outra igreja, para outro lugar, está lá fluindo. Ele me ligou, oi pastor, oi cara, começou a falar da palavra de Deus, começou a falar da palavra, sabe o que ele estava... Tudo que eu tinha acabado de chorar com Jesus, como se o cara respondendo tudo que eu tinha acabado de falar. Enquanto eu no telefone segurando e chorando ali quietinho, ele falando, porque a gente é machão, né? Chorando, o Senhor me fazendo lembrar, lança teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o acharás, reparte ele ainda com 7, com 8. Cara, eu lancei essa semente há 10 anos atrás e está dando fruto agora na minha vida. Eu investi na vida dele, eu evangelizei aquele monte de jovens, cara. Muitos estão dando fruto agora. Muitos estão chegando em mim e colocando o ombro embaixo do meu sovaco, falando, vamos mais um pouco, pastor. Não para não, só agora. Lança teu pão sobre as águas, gere filhos. Por isso aqui nós vamos clamar por filhos e não por membros ou ovelhas. Porque a ordem de Jesus não é para uma igreja que cresce, mas para uma igreja que aparece. Mateus 5,16, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então não interessa se tem 5, 10, 15, 20, mas que sejam de filhos, filhos de Deus. Porque os filhos de Deus têm um coração de ovelha.
Porque os filhos de Deus entendem que fazem parte, são membros de um corpo. O nosso choro é por filhos e não por membros. Por filhos. Nós queremos ser filhos de Deus. Por isso, mais do que entender que você é servo de Deus, toda a história da cruz de Jesus, toda a revelação de Jesus é para te revelar um Deus Pai. Um Deus Rei, mas um Deus Pai. Pode um pai, uma mãe se esquecer do filho que cria. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Qual pai que um filho pedindo peixe lhe dará uma cobra? Qual um pai que um filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Vocês são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará todas as coisas. Amém? Em Coríntios vai dizer que nós somos cartas vivas, e tudo isso aqui que foi mandado para a carta de Pérgamo está escrito nos nossos corações. O Senhor nos chama de cartas vivas. Ele chamou o apóstolo João em visão, preso. Ele não estava vivendo o auge da carreira cristã dele. Coisa maluca que é crente, não é, cara? Tem muita gente prometendo para Jesus que se a sua rotina mudar, as suas disciplinas espirituais também vão mudar. Não prometa isso para Jesus mais. Se você tem 5 minutos hoje e você não consegue dar 5 minutos para Jesus, por que amanhã você daria 5 horas? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não espere que a sua rotina mude para o seu relacionamento mudar com Deus. Mude agora, que você não tem nada. Quando eu estiver no meu auge espiritual, você vai ver. Aí eu vou cumprir o chamado. Aí essa terra me segura, me espera. Vocês vão ver, as nações é minha. Me deu por herança. Não, cara. O apóstolo preso. Deus o chama em visão celestial, visão aberta, e dita essas cartas. A igreja de Pérgamo escreve: ao que vencer, eu darei do maná escondido. Sabe o que é o maná escondido? Quem que é o maná escondido? O maná representa a palavra de Deus, e o maná escondido era o maná que ficava dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representa a presença de Deus, a palavra de Deus embutida na presença de Deus. Ao que vencer também lhe darei uma pedra branca, e nela é escrito um nome que só aquele que escreveu sabe. Sabe o que é uma pedra branca? O que eu faço com uma pedra branca? Porque naquela época, os julgamentos, quando uma pessoa seria julgada para ver se era sentenciada à morte ou não, depois de feitas as apresentações, os juízes lá, os caras lá que decidiam, esqueci, o júri, eles iam até o centro, ou eles jogariam uma pedra preta ou uma pedra branca. A pedra preta diria acusado, condenado, pode matar. A pedra branca diria absolvido, vida. Ao que vencer receberá uma pedra branca de vida, não mais de condenação, com um novo nome escrito, que só ele sabe. Portanto, o seu nome não é esse daí, é o que ele já escreveu. Jesus, só você sabe o meu nome. Revela para mim quem eu sou. Jesus, conta para mim quem eu sou. Mas é segredo. Mas ao que vencer receberá do maná escondido. Que Colossenses vai dizer que em Cristo estão escondidas toda sabedoria e riqueza. E em Cristo nós temos acesso a isso. Vocês são cartas vivas. Toda carta tem um remetente, que é Deus que envia. Toda carta tem um destinatário, então você também tem um destinatário. A carta não é para você, é para alguém.
Você é para alguém, cara. Você tem um alvo, você tem um propósito. Você tem um alvo, você tem um propósito. E toda carta também tem uma história. Senão seria só um papel em branco. Então, deixa Deus escrever essa carta, porque é para alguém. Isso que eu estou passando, Deus me esqueceu. Não é que Deus te esqueceu, porque é para alguém essa carta. Onde você venceu, essas pessoas também vão vencer, através dessa mensagem que é a sua vida. Amém? Então deixa Deus escrever sua história assim, cara. A sua história é feita por experiências, por processos que você está passando, de amadurecimento. Tudo que a gente está falando, processo. Isso está escrevendo a sua história, vitórias, derrotas. Não precisa esconder suas derrotas, faz parte da sua história. As pessoas verão, as pessoas lerão. Só que toda carta também tem o quê? Um envio. Uma carta não é para ser colocada na gaveta. Essa carta precisa chegar onde tem que chegar. Fica de pé, vamos orar para agradecer Jesus. Falei demais hoje.